fala-se muito, né, sobre isso. De fato, na comunidade de Santa Gertrudes, as pessoas anseiam, conversam sobre isso, né? Como é que as pessoas conversam sobre essa possibilidade de um dia Santa Gertrudes ser um município, né? Isso é conversado internamente. Eu sempre tive muita curiosidade, né, de escutar as pessoas do distrito sobre esse tema. Fiquem à vontade para falar sobre isso. É bem oportuna a sua pergunta, porque, na verdade, tem uma proposta, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para a criação de novos municípios brasileiros. E essa proposta, ela é diferenciada de algumas regiões. Por exemplo, um número mínimo de habitantes na região Nordeste, na região Centro-Oeste, na região Sudeste. Na última, quando a Paraíba tinha 171 municípios, até 1994, quando foi emancipado mais 54, Santa Gertrudes, inclusive, estava no meio daqueles aliás, daqueles distritos que poderiam ser novos municípios, ou seja, ser desmembrados. E eu cito aqui o exemplo do município de Sousa. Naquela época, 5 distritos de Sousa foram emancipados: Vieirópolis, Marisópolis, São Francisco, Aparecida e eu não lembro bem o outro agora. Na região de Pombal, nós tivemos São Domingos de Pombal e Cajazeirinhas, não, Cajazeirinhas, Curemas. E o que chama a atenção é o número, algumas exigências legais para se tornar hoje município. Primeiramente, na nova legislação, permite que, para se tornar município, nenhum município venha a depender do FPM, Fundo de Participação do Município. A nova legislação cria-se que, pelo menos, cada município a ser criado, ele tenha condições de se manter, pelo menos na sua parte econômica, com as suas rendas, com seus tributos, né, a base do ICMS, aliás, ICMS que é cobrado pelo Estado, ISS, né, que é Imposto sobre Serviços, que seja mantido, pelo menos, se manter com 10%. Então, hoje, na legislação, criou-se essa dificuldade para Santa Gertrudes se tornar independente. Hoje, nós temos distrito no Brasil, a exemplo, nós temos um distrito no estado da Bahia, que tem quase 11 mil habitantes. Quase 11 habitantes. No estado de Goiás, aquele caso daquele Lázaro, né, daqueles assassinatos que ele cometeu, lá aquele distrito tem quase 12 mil habitantes no estado de Goiás, e não é a cidade. Vejam bem, na Paraíba, hoje, atualmente, nós temos municípios com menos de 3 mil habitantes. Com menos de 3 mil habitantes. Parari, outros mais, nos últimos levantamentos do IBGE. Então, se criaram novas perspectivas. Será que Santa Gertrudes um dia vai se emancipar? Eu conheço muitos distritos daqui da Paraíba que foram emancipados e, com as suas condições econômicas, eles estão bem avançados nessa parte. Terça-feira passada mesmo eu passava lá no distrito, que antes era o distrito São Bentinho, passava lá em Aparecida e via o quanto ele cresceu, pelo menos quanto era distrito. Ou seja, porque o município que vai gerar renda própria não depende de fundo de participação do seu município de origem. Ou seja, para nós, eu enquanto formador de opinião, eu sou favorável àquela criação do distrito. Pena que, ao passar nas leis lá da Assembleia Legislativa, né, nós vamos ter alguns entraves. O que é os requisitos básicos para Santa Gertrudes se tornar independente, se tornar autônoma, né, emancipada? Só isso cabe aos deputados estaduais. Inclusive, na época, quando Santa Gertrudes estava para ser emancipada, em 1994,
eu recebi de 1988, eu recebi de um deputado estadual a emenda que criaria Santa Gertrudes, possivelmente como futura cidade do estado da Paraíba. Não sei a opinião de todos, mas eu creio que é um avanço para o nosso distrito, caso ele se tornar independente, ou seja, se tornar autônomo, emancipado, ou seja, seria desmembrado do município de Patos. E eu vejo bem, falando do aspecto geográfico, o município de Patos tem 513 quilômetros de área quadrada, ou seja, 500 quilômetros de área quadrada. Santa Gertrudes fosse emancipada, Santa Gertrudes ficaria, a área territorial de Santa Gertrudes ficaria quase com a metade do município de Patos, ficaria com 206 quilômetros quadrados, quase a metade em área territorial. Maior, a área territorial de Santa Gertrudes seria maior do que muitos que foram emancipados. Nós temos município na Paraíba com área de 27 quilômetros quadrados apenas, 27.